Amados, shalom, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você assiste esse vídeo. Passando aqui para deixar um recado para os líderes e pastores do Ministério Essência de Cristo. Hoje, dia 12 de agosto de 2026. Vamos em Atos capítulo 9, verso 10. Atos 9, verso 10, nos fala assim: Havia um homem em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vamos direto para o verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Verso 17. E Ananias foi e entrou na casa, e aí por diante você conhece o trecho, conhece a escritura. O Senhor tem nos chamado para trazer uma orientação acerca de discipulado, discípulo e discipulador. A gente tem observado em diversas formas, diversos moldes, discipulados que são aplicados em casas de orações. E eu tenho perguntado ao Senhor, qual é o modelo que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer para o Ministério Essência de Cristo? O que o Senhor quer para essa igreja local? E o Senhor me levou e disse que a maneira mais eficiente de se ter um discipulado que gere frutos é seguindo o modelo do grande discipulador, o nosso próprio Deus. Aqui o próprio Jesus está discipulando Ananias. Pastor David, como você sabe que é Jesus? Porque Ananias deixa claro que Saulo tinha cartas para prender todos aqueles que invocavam o seu nome. O nome de quem? O nome de Jesus, porque Saulo, como um bom judeu, não prenderia aqueles que estavam de acordo com as tradições dos judeus de invocar o nome de Deus, de cultuar o nome de Deus. Mas Jesus era o desafio de Saulo no momento. E olhando para o próprio Jesus discipulando Ananias, eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente ter um direcionamento sobre discipulado. Primeiro, o discipulado ele tem que gerar frutos, não resultados. O discipulado não é uma meta, o discipulado não é uma conversa aleatória, uma conversa não intencional, não é uma conversa leviana. O discipulado é um momento de qualidade intencional, que um líder, um pastor, um discipulador marca com seu discípulo e tem esse tempo de qualidade. Qual o propósito desse tempo de qualidade? Bom, Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Propósito do discipulado: nos tornarmos semelhantes a Jesus. E para que isso aconteça, para que o discipulado seja efetivo, ele deve, primeiro, iniciar com uma leitura real de qual a situação que nós estamos. Primeiramente eu como discipulador e depois o discípulo. Qual que é a situação que ele se encontra? Nessa leitura é feita o momento, a situação, é identificado quais os desafios, quais os problemas, quais as dores, quais as alegrias, mas é muito importante que essa conversa, esse momento, termine com uma orientação à luz da palavra. É necessário, escute meus irmãos, que os encontros de discipulado sejam produtivos, gerem frutos. Porque senão vai ser uma reuniãozinha de café para lá, uma reuniãozinha de café para cá e um tal de reuniões infrutíferas, não produtivas, e ao final nem discípulo e nem discipulador caminham para o propósito que Deus os chamou. Amém? Outra coisa que é importante a gente avaliar: o compromisso do discípulo com a orientação repassada. Escute,
é importante que saia do discipulado, do encontro com o discipulado, com clareza. Você vai passar uma instrução à luz da Bíblia para que aquela pessoa, para que o discípulo siga aquela instrução, para que ela vença aquele desafio, para que ela supere aquela situação. E o próximo encontro, o ideal é que ele seja marcado quando essa pessoa efetivamente cumprir com o que foi orientado. Veja que Deus dá uma orientação, Jesus dá uma orientação para Ananias e Ananias cumpre. Amém? Porque senão corre o risco de você tomar café 365 vezes com uma pessoa e não gerar nada de frutos na vida dessa pessoa. Não torná-la parecida com Jesus. E aí, desculpe se parece duro, mas tanto você está perdendo tempo, quanto você está fazendo ela perder tempo. A responsabilidade é do líder que está fazendo ela perder tempo, não está sendo produtivo, tá bom? Encontro de discipulado é algo sério. Pastor, mas é um tempo de comunhão. Aí você marca um tempo de comunhão. É outra realidade, é outro momento. E aí você marca um tempo de comunhão com as pessoas que você tem afinidade e vive a comunhão. Mas discipulado tem que gerar frutos. Frutos. Transformação, a imagem e semelhança de Jesus. Outro ponto importante que eu reforço: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu senhor. Discipulador, aqui vai uma orientação. Cuidado com áreas que você está discipulando, que você não tem ainda o testemunho, que você ainda não venceu. Não vai querer discipular um casal onde o discipulador homem ainda não venceu o espírito de lascívia e a mulher do casal que está sendo discipulada também tem espírito de lascívia. Não vai, porque se você não tiver consciência das tuas limitações, das áreas que você ainda não venceu, é bem provável que você vá escandalizar o evangelho em pouco tempo, tá bom? Então cuida sobre isso, olha para a tua vida, olha para as tuas disciplinas espirituais, discipulador, olha para a tua vida de oração, para a tua vida de jejum, para a tua vida de meditação na palavra, para a tua vida como contribuinte, como dizimista, como ofertante na casa do Senhor. Como está a sua administração? Amém? Cuidado com a tua conduta cristã. Cuidado com as suas disciplinas cristãs. Quando eu digo cuidado é para você ter zelo por elas. Amém? Então, em resumo, reunião para discipulado é uma reunião proposital, marcada, sabendo que vai ter discipulado. O discipulado não é ir comer na casa do irmão, amém? E não tratar de assuntos importantes que ele precisa crescer. Eu vou comer na casa de muitos amigos, eles vêm lá em casa também e também comem, a gente vai à mesa. Mas muitas vezes não são discipulados, são reuniões para comunhão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, amém? E cuidado, e aí é um cuidado bíblico, para você não estar indo na casa dos dos mais vulneráveis, somente para se aprovalecer deles, para comer da gordura das carnes deles, para receber presentes, receber elogios e louros e alimentar somente o teu ego. Cuidado, cuidado, a Bíblia condena, o Senhor condena aqueles que fazem isso, que entram na casa das viúvas para comer as porções, para comer o que há na casa, mais preocupado com o que vai ser servido. Você está indo como discipulador com uma responsabilidade de deixar uma orientação a esse discípulo do que ele precisa fazer para se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Fica aqui essa mensagem, depois a gente explana ela um pouquinho mais e quero orar por você. Querido Jesus, eu quero apresentar aqui a vida dos líderes, dos pastores, todos os que leem e que recebem essa mensagem em seu coração. Traz entendimento, traz clareza, traz a luz da palavra, Senhor, orientação, para que naquele grande dia nós possamos chegar diante de Ti
e sermos abraçados por Ti, conduzidos à vida eterna contigo, sabendo que fomos discipuladores responsáveis e que geramos frutos, homens e mulheres à imagem e semelhança de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, guardo o dia deles, guarda, Senhor, onde quer que eles estejam, o entrar, o sair, o trabalho, a oração, a vida em família, um momento de descanso, guarda eles. E de tudo que eles têm de mais precioso, de tudo que nós temos de mais precioso, não retire o que é mais precioso de todas as coisas, que é a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Amo vocês.